Grupo de Comunicação AgriNews apresenta como o balanço eletrolítico em fêmeas periparto afeta a produtividade das matrizes. Este é um artigo de autoria do professor César Augusto Pospício Garbosa, que é professor na área de Nutrição e Produção de Suínos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, e do professor Leonardo da Silva Fonseca, que é professor na área de suinocultura, bioclimatologia e bem-estar animal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. As fêmeas suínas evoluíram significativamente em relação aos aspectos produtivos, principalmente nas últimas décadas, no que diz respeito ao tamanho da leitegada. Essa evolução foi possível devido à intensa seleção genética e às mudanças associadas ao manejo, às quais as matrizes foram submetidas. Particularmente, para se produzir um maior número de leitões, bem como leite em quantidade e qualidade, há o aumento da exigência nutricional. Portanto, a nutrição animal precisou acompanhar essa evolução para garantir o desempenho produtivo através do aporte nutricional adequado. Dessa forma, vários pontos devem ser considerados nas dietas periparto, de 104 dias de gestação. No entanto, um desses pontos, que muitas vezes é pouco considerado, é o balanço eletrolítico da dieta. Sódio, potássio e cloro são macrominerais com distribuição nos fluidos e tecidos moles do organismo, que agem em conjunto com íons de fosfato e bicarbonato, atuando sobre o controle homeostático orgânico, manutenção da pressão osmótica, equilíbrio ácido-básico, controle da passagem dos nutrientes para as células e metabolismo da água. Ainda vale ressaltar que a relação desses três elementos é mantida de forma equilibrada no sangue, sendo sódio, potássio e cloro decisivos na regulação dos processos vitais. De uma forma geral, as rações dos suínos são formuladas a partir de matérias-primas de origem vegetal, as quais possuem um alto teor de potássio. No entanto, essas rações são pobres em sódio. Nesse sentido, com o objetivo de suplementar o sódio, há um desequilíbrio no fornecimento de cloro, cujas necessidades são aproximadamente 20% inferiores às de sódio. Assim sendo, para atender às exigências de sódio, é mais adequado utilizar bicarbonato de sódio ou formular as rações atendendo ao balanço eletrolítico, o qual se relaciona com o equilíbrio iônico dos fluidos orgânicos que regulam o balanço ácido-básico para manutenção da homeostase orgânica. Sabe-se que o balanço eletrolítico pode influenciar o desempenho e a digestibilidade dos nutrientes em suínos nas fases de creche e crescimento e terminação, sendo associado ao melhor desempenho, bem como maior consumo de água pelos leitões. Somado a isso, o balanço eletrolítico possui a capacidade de modular o pH da urina e das fezes, podendo resultar em decréscimo na emissão de amônia e, assim, minimizar o odor dos dejetos frescos dos suínos. De acordo com o NRC 2012, o balanço eletrolítico ótimo para suínos é de 250 miliequivalentes por quilo. Porém, estas rações normalmente não são corrigidas quanto ao balanço eletrolítico, tendo valores menores quando ocorre redução da proteína bruta e suplementação com aminoácidos industriais. O ambiente em que os animais são mantidos também pode influenciar nos níveis de sódio, potássio e cloro do plasma, sendo que a concentração de potássio e sódio reduz à medida que a temperatura ambiental se eleva. No entanto, a concentração de cloro aumenta com o aumento da temperatura ambiente.
A maximização do desempenho produtivo em porcas é um grande desafio para os nutricionistas, e uma das tecnologias disponíveis para garantir esse benefício é a manipulação do balanço eletrolítico. Haja vista alguns pesquisadores demonstrarem efeitos positivos da regulação do balanço eletrolítico sobre a lactação e o desempenho reprodutivo em bovinos leiteiros. Um estudo recente, conduzido por EO e colaboradores 2020, avaliando os efeitos da alteração do balanço eletrolítico nas concentrações de 165 ou 300 miliequivalentes por quilo na dieta de matrizes suínas em gestação, observou-se que porcas alimentadas com a dieta de gestação de 165 miliequivalentes por quilo apresentaram maiores número total de leitões nascidos, número total de leitões nascidos vivos e peso da leitegada ao nascimento, quando comparadas às fêmeas alimentadas com a dieta de gestação de 300 miliequivalentes por quilo. De forma semelhante, estudos de outros pesquisadores avaliando diferentes níveis do balanço eletrolítico nas dietas pré-parto não observaram efeito sobre o número total de leitões nascidos vivos, nem sobre o peso da leitegada ao nascimento. No trabalho de DeHook e colaboradores 2003, relatou-se que o número total de leitões nascidos vivos e o peso da leitegada ao nascimento não são influenciados pelo balanço eletrolítico nas concentrações de 0, 100, 200, 350 e 500 miliequivalentes por quilo em dietas a partir do dia 109 da gestação. De forma semelhante, outros autores verificaram que a diminuição do balanço eletrolítico da dieta de lactação aumentou a taxa de sobrevivência de leitões durante a lactação. Esse fato foi associado pelos autores à menor exposição ao desafio bacteriano ao qual os leitões foram submetidos, devido à diminuição do pH urinário e das infecções do trato urinário das porcas alimentadas com dietas de baixo balanço eletrolítico. Esse fato foi comprovado por DeHook e colaboradores 2003, que demonstraram que o pH do sangue e da urina, bem como as bactérias urinárias total, diminuíram à medida que o balanço eletrolítico foi reduzido de 500 para 100 miliequivalentes por quilo em dietas de lactação. Wang Lu, 2011, observaram uma queda na taxa de diarreia dos leitões em decorrência da diminuição do balanço eletrolítico de dietas de lactação para o nível de menos 71,12 miliequivalentes por quilo, o que possibilitou o maior peso médio ao desmame. No entanto, a pesquisa realizada por Shen e colaboradores 2015 não demonstrou quaisquer efeitos benéficos do balanço eletrolítico nas concentrações de menos 100, 0, 162, 198 e 300 miliequivalentes por quilo no 90º dia da gestação ao 21º dia da lactação, sobre o desempenho da leitegada e composição do colostro e leite. Sabe-se que ânions possuem efeito de modulação sobre as células imunológicas, capacidade de redução dos radicais livres, bem como podem melhorar a resposta imune e, consequentemente, maximizar a resistência às doenças. Cheng e colaboradores 2015 observaram um aumento plasmático das imunoglobulinas G, A e M no dia 107 da gestação, IgG no dia do parto, bem como IgG e IgA no dia do desmame em porcas alimentadas com uma dieta de gestação com balanço eletrolítico de menos 100 miliequivalentes por quilo, em comparação com porcas recebendo dietas com balanço eletrolítico de 162 miliequivalentes por quilo. No estudo de EO e colaboradores 2020, foi demonstrado que porcas consumindo dietas
com balanço eletrolítico de 165 miliequivalentes por quilo apresentaram um menor nível de cortisol sérico no dia do parto e no dia do desmame, quando comparadas às porcas que receberam dietas com 300 miliequivalentes por quilo, o que indicou que a dieta de gestação com menor balanço eletrolítico pode potencialmente aliviar o estresse agudo em alguns momentos, como durante o parto e no desmame, e assim melhorar a resposta imune. Os resultados de estudos com alteração do balanço eletrolítico da dieta durante a fase final da gestação são controversos. Nesse sentido, mais estudos devem ser realizados a fim de se estabelecer o balanço eletrolítico ideal da dieta para a fase final de gestação, visando assegurar desempenho satisfatório da matriz e de sua respectiva leitegada.